Hoje você vai entender de forma simples o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pode parecer complicado pelo nome, mas na prática é muito mais fácil do que parece. Então, fique até o final do vídeo porque você vai perceber que dá para aprender o assunto de forma rápida e sem complicação. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e o meu objetivo é ajudar sempre. Pode contar comigo. Antes de entender o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, é fundamental compreender um conceito básico: a sílaba tônica. Em uma palavra, a sílaba tônica é aquela que recebe mais força na pronúncia, ou seja, é a parte que naturalmente se destaca quando falamos. É como se fosse a batida mais forte da palavra. Mas atenção para um ponto muito importante. Nem sempre a sílaba tônica tem acento gráfico. Muita gente confunde isso achando que toda sílaba mais forte precisa ser acentuada, mas não é assim. Todas as palavras da língua portuguesa têm uma sílaba tônica, mesmo aquelas que não apresentam acento. Uma forma simples de identificar essa sílaba é imaginar que você precisa chamar alguém em voz alta. O nome dessa pessoa será a palavra que você quer analisar. Ao chamar, uma parte da palavra vai sair com mais destaque. Por exemplo, na palavra janela. Se você chamar janela, a sílaba né é tônica, pois é pronunciada de modo mais enfático que as demais. Janela. Reparou? E observe, mesmo sendo a sílaba mais forte, ela não tem acento gráfico. Vamos chamar outra palavra? A palavra alegre. Alegre. A sílaba lé é a mais forte. Então, a sílaba tônica é a sílaba que recebe mais ênfase na pronúncia de uma palavra. Ela se destaca naturalmente na fala, funcionando como o ponto de maior intensidade dentro da palavra. Tudo bem até aqui? Vamos começar pelas oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, a mais forte. Por exemplo, café, crochê, rapidez, soufflé. Viu só como a última sílaba é a mais forte? Fácil, né? Então, lembrando, as palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, ok? Agora, as palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Por exemplo, lápis, bônus, engraçado, felicidade. Percebe que a sílaba tônica é sempre a penúltima? Pois é, sempre que você encontrar uma palavra em que a sílaba tônica está na penúltima posição, ela será uma palavra paroxítona. Então, chegamos à proparoxítona. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Veja bem, árvore, dúvida, época, estômago. Viu só? A sílaba tônica dessas palavras é a antepenúltima. Sendo assim, essas palavras são proparoxítonas. E se você for reparar, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Curiosidade: a proparoxítona é proparoxítona e, claro, é acentuada. Professora Liz, e as palavras que possuem apenas uma sílaba, como mês e voz? Bom, as palavras que apresentam apenas uma sílaba são classificadas como monossílabos. Eles podem ser átonos ou tônicos. Os monossílabos átonos são pronunciados com pouca intensidade, ou seja, não tem destaque na fala. Geralmente são palavras de ligação, como preposições e conjunções. De, em, com, e, mas. Já os monossílabos tônicos são pronunciados com mais força, recebendo destaque na fala. Por exemplo,
pé, sol, mar, já, lá. Então, atenção! As palavras são classificadas de acordo com a posição da sílaba mais forte. Oxítonas, sílaba tônica na última posição, por exemplo, café. Paroxítonas, sílaba tônica na penúltima posição, por exemplo, lápis. Proparoxítonas, sílaba tônica na antepenúltima posição, por exemplo, pânico. Vamos fazer exercícios para testar os seus conhecimentos? Tratando-se de acentuação tônica, assinale a alternativa em que só há palavras paroxítonas. Letra A. Tomada, esquisito. B. Gramática, caju. C. Anzol, civil. D. Crepom, época. 5 segundos para você responder. Se você precisar de mais tempo, basta pausar o vídeo. Combinado? Tempo! Se você marcou a alternativa A, você acertou. Tomada, tônica na penúltima, ou seja, paroxítona. Esquisito, tônica na penúltima, paroxítona. Ambas estão corretas conforme a norma padrão. Vamos analisar as outras alternativas. Gramática, tônica na antepenúltima, ou seja, proparoxítona. Caju, tônica na última, oxítona. Lembrando que caju não tem acento gráfico, viu? Então, nenhuma é paroxítona na alternativa B. Letra C. Anzol e civil, tônica na última sílaba, ou seja, oxítonas. Letra D. Crepom, tônica na última, ou seja, oxítona. Época, tônica na antepenúltima, proparoxítona. Identifique a sílaba tônica ao falar a palavra em voz alta. Conseguiu acertar? Deixe o seu comentário. Vamos para mais um exercício. Quanto à acentuação, a palavra inóspito classifica-se como: letra A, oxítona. B, paroxítona. C, proparoxítona. D, átona. Ou letra E, monossílaba. Inóspito classifica-se como proparoxítona. Palavras proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Percebe como, entendendo a lógica, a acentuação fica muito mais simples? E eu tenho um e-book com os 200 erros mais frequentes da língua portuguesa, viu? O e-book é em PDF, então você pode ler e aprender quando e onde quiser. O link está na descrição. Agora é com você. Observe as palavras no seu dia a dia, tente identificar a sílaba tônica e classificar cada uma. Praticando sempre, isso vai se tornar automático. Será muito fácil para você. Se esta aula ajudou, compartilhe com alguém que também tem dificuldade e não sabe dizer se uma palavra é oxítona, se é paroxítona ou proparoxítona. E conte-me aqui nos comentários. Qual parte você achava mais difícil antes dessa explicação? Quero muito saber a sua opinião. Agora, eu recomendo que você assista a aula sobre os erros de português que entregam que você não leu o suficiente e aproveite para fazer o teste sobre o plural das palavras. Então, até a próxima aula. Tchau!